Ela tinha apenas 11 anos e chegou ao hospital para dar à luz. Na hora do parto, os médicos ficam em pânico com o que descobrem. No começo da década de 90, em uma pequena cidade escondida nas montanhas da Índia, vida corria em seu próprio ritmo. A paz envolvia aquele pedaço de mundo onde o barulho do vento nas árvores e o som dos pássaros substituíam o caos das cidades grandes. Era nessa vila que vivia Giovanna, uma garota de 11 anos, cheia de energia e sonhos. Acompanhada de seus pais, Heitor e Denise, ela desfrutava de uma rotina que muitos considerariam monótona, mas que para ela era perfeita. Heitor, um agricultor de poucas palavras, cultivava uma pequena horta no quintal, enquanto Denise se dedicava ao lar, zelando para que Giovanna tivesse uma infância plena e segura. A cidade era composta por casas com telhados de palha e ruas de terra, onde a poeira se levantava quando o vento passava. Os vizinhos se conheciam desde sempre e formavam uma grande família que se apoiava em todos os momentos. As manhãs começavam cedo, com as senhoras conversando na praça central, e as tardes eram animadas pelo riso das crianças que corriam livremente pelas ruas de pedra. Por sua vez, Giovanna era sempre vista com seus 2 melhores amigos, Daniel e Júlia. Juntos, os 3 desbravavam cada esquina da pequena cidade, inventando aventuras e se deliciando na liberdade daquele lugar. Assim, os dias de Giovanna eram sempre marcados por pequenas alegrias. Com Daniel e Júlia, ela também corria pelos campos abertos, onde a grama alta roçava suas pernas, e visitava o riacho que atravessava a cidade, seu refúgio favorito. Os melhores amigos mergulhavam nas águas frescas, rindo e espirrando água uns nos outros, enquanto o sol escaldante da Índia iluminava seus rostos. A simplicidade daquela vida parecia garantir que nada de ruim poderia acontecer ali. A cada pôr do sol, a vila inteira parecia ser envolvida por uma tranquilidade absoluta, como se estivesse protegida de qualquer mal que o mundo pudesse trazer. No dia a dia, Heitor e Denise ensinavam a Giovanna valores que consideravam essenciais: bondade, respeito e a importância de cuidar daqueles que amava. Esses ensinamentos, transmitidos entre refeições compartilhadas e conversas à luz de lampiões, eram o legado que Heitor, um homem honesto e trabalhador, e Denise, uma mãe zelosa e amorosa, queriam deixar para a filha. Eles sonhavam em vê-la crescer e se tornar uma mulher forte e generosa, capaz de enfrentar os problemas com a mesma calma e simplicidade que moldavam a vida na vila. Giovanna era feliz, sentia-se segura e amada, cercada pelo carinho dos pais e pela companhia leal de seus amigos. Sua infância era preenchida com risos, brincadeiras e a certeza de que aquele lugar a protegeria sempre. A vila era mais do que um lar, era um pedaço de paraíso onde o tempo parecia passar devagar, respeitando o ritmo natural da vida. Já seus pais, Heitor e Denise, formavam um casal que exalava harmonia. Unidos por um amor construído na simplicidade, ambos haviam escolhido viver com humildade, em perfeita sintonia com a vida modesta do interior. Heitor, de rosto marcado pelo sol e mãos calejadas, dedicava-se à criação de gado e à produção de milho, um ofício passado de geração em geração, além de cuidar com esmero da pequena horta no quintal. Ali, entre fileiras de verduras e ervas, cresciam alimentos que sustentariam sua família. A cada manhã, ao observar as plantas que cultivava com paciência, Heitor sentia-se orgulhoso do que poderia oferecer a Denise e Giovanna. O trabalho não era fácil, mas ele o enfrentava com a calma de quem conhece o valor de cada fruto colhido. Sua esposa, Denise, era uma mulher de coração generoso, que dedicava seu tempo ao lar e ao bem-estar da filha. Sempre atenta ao crescimento de Giovanna, ela se esforçava para que a menina crescesse em um ambiente seguro e cheio de carinho. Denise não media esforços para garantir que a filha tivesse o que precisava para viver com alegria e dignidade. Ao preparar as refeições ou remendar as roupas, fazia tudo com um amor genuíno, sentindo-se grata por cada instante compartilhado em família. A relação entre Heitor e Denise e além do amor romântico, era uma parceria que resistia às dificuldades e celebrava as pequenas vitórias. Entre eles, havia uma confiança mútua, construída sobre o respeito e a vontade de apoiar um ao outro, não importa o que acontecesse. Nos momentos difíceis, quando o trabalho era escasso ou as colheitas não iam bem, eles se consolavam e se lembravam de que enfrentariam tudo juntos. Nas pequenas alegrias, como o crescimento saudável das plantas ou as risadas de Giovanna ao brincar no quintal, eles também estavam lado a lado,
compartilhando a satisfação que encontravam na vida que construíram. Há alguns anos, Giovanna frequentava a única escola da vila, onde continuava sua jornada de aprendizado e amizades. Lá, seu entusiasmo por aprender era contagiante e seus amigos, Daniel e Júlia, sempre a acompanhavam nas atividades escolares e nas aventuras depois das aulas. Na escola, Giovanna vivia em meio a risadas e brincadeiras, mas também absorvia os ensinamentos dos professores que incentivavam o crescimento das crianças da vila com o mesmo cuidado que Heitor dedicava ao trabalho no campo. Os moradores da vila, observando o exemplo de Heitor e Denise, tinham um carinho especial pela família. Os dois eram vistos como um modelo de união e honestidade, qualidades que todos respeitavam e admiravam. A casa deles era um refúgio de paz e gentileza, onde amigos e vizinhos sabiam que seriam bem recebidos. A generosidade de Heitor e Denise, sempre prontos para ajudar quem precisasse, havia conquistado o coração de cada morador. Em troca de tanta simpatia, eles recebiam o afeto e o respeito de toda a vila, tornando-se uma das famílias mais queridas e respeitadas daquele lugar. A vida era simples, mas repleta de sentido para eles. De repente, a calmaria da rotina de Giovanna foi marcada por um mistério alarmante. Tudo começou de forma sutil, com pequenas mudanças em seu corpo que inicialmente Heitor e Denise atribuíram ao crescimento natural da filha. No entanto, com o passar das semanas, eles notaram que a barriga de Giovanna parecia aumentar a cada dia, de uma maneira que não se encaixava nas mudanças típicas da infância. De qualquer forma, os dois tentaram não pensar no pior, acreditando que talvez fosse apenas um problema de nutrição. Preocupada, Denise começou a preparar pratos mais reforçados, repletos de verduras frescas da horta e legumes que cultivavam, na esperança de que isso ajudasse a filha a se recuperar. Mesmo assim, o desconforto de Giovanna só aumentava. Ela sentia dores ocasionais e sua disposição parecia diminuir. Heitor e Denise, cada vez mais aflitos, discutiam em silêncio, trocando olhares inquietos ao observarem a filha tentando agir como antes. Embora a menina se esforçasse para brincar com os amigos e ajudar nas tarefas em casa, ela estava notoriamente mais fraca e cansada. Certo dia, ao ver Giovanna interromper uma brincadeira com Daniel e Júlia, segurando a barriga e com o rosto pálido de dor, Heitor e Denise perceberam que aquilo não poderia ser ignorado. Decidiram então levá-la à única médica da cidade, a doutora Lilian, uma mulher experiente e atenciosa, respeitada por todos na comunidade. A consulta foi tensa. A doutora Lilian examinou Giovanna com cuidado e fez perguntas sobre sua saúde e rotina, enquanto Heitor e Denise esperavam ansiosos, segurando as mãos um do outro. Para descartar qualquer problema mais sério, a médica solicitou uma série de exames que levariam alguns dias para serem analisados. Durante esse tempo de espera, Denise manteve-se ao lado da filha, tentando tranquilizá-la, mesmo que seu coração estivesse tomado pelo medo do que poderiam descobrir. Quando os resultados finalmente chegaram, o choque foi devastador. A doutora Lilian, com o rosto sério e olhar pesado, reuniu os pais em seu consultório para uma conversa particular. Após examinar os papéis por um instante, respirou fundo antes de dizer: Giovanna está grávida de aproximadamente 4 meses. Heitor e Denise sentiram o chão se abrir sob seus pés. A notícia parecia impossível, absurda. Giovanna, sua filha de apenas 11 anos, grávida, ambos ficaram em silêncio, tentando absorver a revelação que mudaria para sempre a vida deles. Com os olhos marejados, Denise segurou a mão da filha, buscando alguma explicação nos olhos assustados da garota. Heitor, em estado de choque, fixou o olhar no nada, como se esperasse acordar daquele pesadelo. Aquele mundo seguro e cheio de certezas, onde conheciam cada detalhe de suas vidas, começava a se despedaçar diante de um problema que ninguém ali estava preparado para enfrentar. Não demorou para que a notícia da gravidez de Giovanna se espalhasse como um vendaval pela cidade. A princípio, os moradores ficaram incrédulos, pois Giovanna era uma menina tranquila, sempre rodeada pelos amigos e pela família. Mas, conforme a verdade se consolidava entre os sussurros e olhares de desaprovação, o choque tomou conta do lugar. Cada conversa, em cada esquina, girava em torno do mesmo tema: quem poderia ser o pai?
Com o passar dos dias, a dúvida se transformou em suspeitas e, infelizmente, olhares antes amistosos agora traziam também acusações. Entre as especulações, a figura de Heitor logo se tornou o centro das atenções. Os boatos cresceram e, diante da pouca informação, logo a sombra da suspeita recaiu sobre ele. Não demorou para que a polícia local fosse acionada, iniciando uma investigação que sacudiu ainda mais o delicado equilíbrio da vida da família. A possibilidade de que o próprio pai pudesse estar envolvido era um golpe profundo para a comunidade, e Heitor, que sempre foi um homem respeitado e honesto, passou a receber olhares repletos de julgamento. Quando a polícia, diante da pressão dos moradores, decidiu detê-lo para interrogatório, o choque foi geral. Denise ficou desesperada. Correndo para a delegacia, ela tentou falar com os oficiais, explicando com fervor que aquilo era um erro. Ele jamais faria algo assim, dizia ela, mas seus apelos pareciam ineficazes. Giovanna, ainda tentando entender a confusão que a cercava, suplicava pela liberação do pai, segurando firmemente a mão de Denise. Mas os policiais, seguindo o protocolo e sem respostas concretas, mantiveram Heitor preso. A cidade se dividiu. Aqueles que conheciam Heitor há anos e não acreditavam na acusação permaneceram ao lado de Denise e Giovanna, oferecendo ajuda e tentando confortá-las. Porém, muitos outros, influenciados pelas suspeitas e pelo choque, começaram a evitá-las, como se a presença delas fosse uma lembrança constante do escândalo. Pessoas que antes frequentavam a casa da família ou trocavam conversas animadas na praça, agora desviavam o olhar e passavam de longe, murmurando entre si. Na cela da delegacia, Heitor enfrentava um inferno emocional. O sentimento de injustiça o corroía por dentro. Eu sou inocente. Nunca faria isso com minha filha, ele repetia para quem quisesse ouvir, com a voz embargada de dor. No entanto, as palavras pareciam não surtir efeito. Os outros prisioneiros o olhavam com desprezo e o assediavam com comentários cruéis. Cada segundo ali parecia uma eternidade, e a dor de estar longe de Denise e Giovanna, sem poder protegê-las de toda aquela humilhação, tornava o peso da acusação ainda mais insuportável. Os dias na prisão se transformaram em um pesadelo insuportável para Heitor. Desde o primeiro momento em que entrou na cela, ele sentiu o peso do preconceito e do desprezo dos outros presos. A notícia da acusação que pairava sobre ele logo se espalhou, e o ambiente tornou-se hostil de uma forma que ele jamais imaginaria enfrentar. Era como se a cada olhar, cada comentário sussurrado pelas costas ou cada risada debochada fosse uma sentença proferida sem julgamento justo. Aqueles homens, todos eles, pareciam se voltar contra ele, acreditando na culpa de Heitor como se fosse um fato indiscutível. Alguns presos o ameaçavam diretamente, dizendo que um homem como ele merecia sofrer e que pagar por seus atos seria apenas justiça. Criminoso nojento, sussurravam alguns, em tom ameaçador, enquanto passavam perto dele, às vezes dando-lhe empurrões, às vezes proferindo palavras que perfuravam como lâminas. A cada novo ataque, fosse verbal ou físico, Heitor sentia o peso da acusação recair sobre seus ombros de maneira quase insuportável. O tempo passava devagar na cela fria e Heitor se via cada vez mais isolado, mergulhado em um turbilhão de pensamentos sombrios. Ele sentia saudades de Denise e Giovanna, e a lembrança do rosto de sua filha o fazia chorar em silêncio, especialmente à noite, quando o ambiente ficava mais silencioso e os ataques diminuíam. Em seu coração, permanecia firme a convicção de sua inocência, mas a dor de ser acusado de algo tão terrível o consumia a cada dia. Ele pensava em sua família, em como sua ausência afetava Denise e Giovanna, e se perguntava se elas estariam conseguindo suportar o peso de tudo aquilo. Ainda assim, Heitor se esforçava para manter viva uma pequena chama de esperança. Por mais que a escuridão se espalhasse a cada dia, ele acreditava que a verdade viria à tona. Repetia para si mesmo como uma oração que logo tudo seria esclarecido e ele poderia voltar para casa, finalmente libertando-se desse fardo terrível. Esse pensamento era o que o impedia de se entregar por completo ao desespero. Agarrado à esperança de ver sua família novamente, Heitor enfrentava cada dia, suportando os tormentos com a fé de que, em algum momento, tudo aquilo teria um fim. Enquanto isso, a cidade, antes unida pela amizade, agora era consumida pelo julgamento e
desconfiança. Denise tentava manter-se firme, mas a cada dia sentia a pressão e o sofrimento crescerem, abalada pela forma como as pessoas a tratavam. O apoio de alguns amigos não era suficiente para aliviar a sensação de traição que ela sentia ao ver as pessoas que considerava próximas virarem as costas para sua família. A prisão de Heitor era uma ferida aberta que começava a corroer lentamente a paz em sua vida. Em casa, Denise enfrentava um turbilhão de emoções e tentava manter a calma para cuidar de Giovanna. A imagem de Heitor sendo levado pela polícia não saía de sua mente, e o silêncio que preenchia a casa ecoava essa ausência dolorosa. No fundo do coração, ela tinha certeza de que seu marido era inocente, mas o peso das acusações lançadas pelos vizinhos tornavam a luta diária quase insuportável. Antes tão próximos e solidários, murmuravam pelas suas costas ou a fitavam com olhares inquisidores. Denise sentia cada uma dessas atitudes como uma facada. Pessoas com quem compartilhava risadas no passado agora a olhavam com desprezo, ou pior, com desconfiança. Como pode defender um homem assim? Alguns se atreviam a dizer, desafiando-a a justificar o que consideravam um erro absurdo. Em momentos como esses, Denise sentia o coração apertado, mas não deixava transparecer sua dor. Ela mantinha o olhar firme e o semblante sereno, sustentando a convicção de que Heitor era inocente, apesar de quase todos ao redor acreditarem no contrário. Além disso, a rotina com Giovanna era um misto de consolo e angústia. Denise tentava ao máximo dar atenção e conforto à filha, mas a menina percebia a tensão no ar. Embora confusa com tudo o que acontecia, Giovanna era a razão pela qual Denise não se deixava abater completamente. Cuidar da filha e protegê-la do julgamento alheio se tornou sua missão diária. Cada vez que a olhava, sentia-se ainda mais determinada a encontrar uma maneira de provar a inocência de Heitor e restaurar a dignidade de sua família. Em meio a esse caos, a doutora Lilian, que sempre se mostrou solidária, sugeriu um possível caminho para a verdade. Durante uma visita para avaliar o estado de saúde de Giovanna, Lilian tomou coragem e sugeriu um exame de paternidade a ser feito assim que o bebê nascesse. Sei que isso não vai aliviar a dor de agora, disse a doutora, em um tom de voz tranquilo. Mas o exame pode ser a chave para encerrar as dúvidas de uma vez por todas. A ideia deu a Denise uma chama de esperança. Se aquele exame pudesse provar o que ela já sabia no coração, talvez fosse suficiente para acalmar os ânimos e trazer Heitor de volta para casa. Denise agarrou-se a essa possibilidade, sabendo que a estrada até lá seria longa e difícil. Mesmo assim, aquela promessa de um futuro sem dúvidas trouxe-lhe um pouco de alívio. Por sua vez, Giovanna vivia imersa em uma confusão que a angustiava mais a cada dia. Para uma garota de apenas 11 anos, as mudanças repentinas em seu corpo e em sua vida pareciam um enigma doloroso e assustador. Ela não entendia por que sua barriga continuava a crescer, nem conseguia compreender por que seu pai foi levado embora de forma tão brusca. Denise, tentando protegê-la de perguntas cruéis, a mantinha em casa, isolada dos amigos e afastada das brincadeiras que tanto amava. Naqueles dias, a saudade de Júlia e Daniel chega a doer em seu peito. Sentindo-se sozinha, Giovanna passou a ocupar os dias ao lado de sua mãe, ajudando em atividades leves como cozinhar e costurar. Denise tentava distraí-la com essas tarefas, mantendo-a próxima, mas a cada ponto costurado ou a cada receita preparada, Giovanna não conseguia afastar a sensação de que algo terrível estava por trás de tudo. Em momentos de silêncio, sua mente voltava às perguntas que a atormentavam. "Mamãe, o que está acontecendo comigo? Por que minha barriga está crescendo assim?" perguntava ela, com olhos ansiosos e inseguros, buscando respostas que nunca vinham. Temendo o impacto que isso teria sobre a filha, Denise hesitava em revelar a verdade. Ela não queria sobrecarregá-la ainda mais e temia que contar sobre a gravidez e as suspeitas que pairavam sobre Heitor causasse um sofrimento ainda maior. Em vez disso, Denise falava de um possível problema de saúde que logo seria resolvido com a ajuda da doutora Lilian. As respostas vagas só aumentavam a confusão de Giovanna, e cada vez mais ela se sentia como uma prisioneira em sua própria casa. Para Giovanna, as noites eram ainda piores. Ela acordava chorando, com uma dor que não conseguia entender completamente, e um medo profundo de algo que não sabia definir. Seu corpo parecia estranho, como se algo fora de seu controle estivesse tomando conta de sua própria pele. Denise a acalmava como podia, abraçando-a e prometendo que tudo ficaria bem.
mas no fundo, ambas as duas sabiam que aquelas palavras de consolo eram insuficientes. Meses depois, o tão aguardado dia do parto finalmente chegou, e o clima na cidade era de pura tensão e expectativa. Em frente ao pequeno hospital, uma multidão se aglomerava, esperando pelo desfecho daquele mistério que há meses envolvia Giovanna e sua família. Os rostos dos moradores mostravam uma mistura de ansiedade e curiosidade, e todos trocavam sussurros nervosos, ansiosos por qualquer novidade. Era como se todos os moradores estivessem ali, aguardando em silêncio, com os olhos fixos na entrada do hospital, na esperança de desvendar o que realmente aconteceu com a jovem. Na prisão, Heitor sentia-se consumido pela angústia. Ele mal conseguia permanecer sentado, movendo-se de um lado para o outro em sua cela, com o coração apertado. Saber que Giovanna estava prestes a passar por algo tão delicado e que ele não poderia estar ao lado dela era um tormento insuportável. Heitor desejava estar ali, segurando a mão da filha, oferecendo-lhe o apoio e o conforto que ela tanto precisava. Se ao menos eu pudesse estar lá para ver a verdade finalmente surgir, murmurava para si mesmo, tentando manter viva a esperança de que aquele dia pudesse, de alguma forma, trazer à tona sua inocência e acabar com o pesadelo que vivia. Dentro do hospital, Denise e Giovanna foram recebidas pela doutora Lilian, que tinha o semblante sério e concentrado. Ela havia preparado tudo para a cesariana, reunindo a equipe e os instrumentos necessários, mas uma apreensão silenciosa parecia tomar conta de seus movimentos. Sem compreender completamente o que estava prestes a acontecer, Giovanna olhava ao redor com olhos assustados, segurando a mão de sua mãe. Mesmo com o coração inquieto, Denise tentava transmitir segurança, acariciando o rosto da filha e repetindo que tudo ficaria bem. "Estamos aqui, meu amor. Logo isso tudo vai passar", sussurrava Denise, embora no fundo não tivesse certeza do que aguardava as duas. Quando Giovanna foi posicionada para o procedimento, a doutora Lilian se aproximou para uma última verificação, examinando a jovem com extrema cautela. Cada toque e cada olhar eram precisos, enquanto a doutora mantinha o foco em seu trabalho. No entanto, à medida que a análise progredia, algo começou a chamar sua atenção. A doutora estreitou os olhos, estudando cuidadosamente o corpo da jovem, e em um gesto repentino, pediu para que todos se afastassem. De imediato, o silêncio tomou conta da sala. A tensão era tão densa que parecia preencher o local. Denise olhava ao redor, incerta, enquanto Giovanna, ainda deitada e confusa, observava a expressão incrédula de doutora Lilian, que parecia estar diante de uma descoberta inesperada. Após alguns minutos de inspeção minuciosa, a doutora se afastou um pouco, respirou fundo e, com uma expressão de choque que transmitia algo inexplicável, anunciou: "Não há bebê aqui." As palavras ecoaram na sala como um trovão. Denise arregalou os olhos, sentindo um misto de alívio e incredulidade, enquanto os demais médicos e enfermeiros trocavam olhares perplexos, incapazes de compreender o significado daquilo. Giovanna, confusa, fitava o teto, tentando entender o que aquelas palavras queriam dizer. Após o choque inicial, Denise mal conseguia processar o que acabou de ouvir. A cabeça girava e a descrença a invadia. "Como assim não há bebê?" Suas palavras saíram em um sussurro trêmulo, e o olhar que lançou para a doutora Lilian estava repleto de desespero e confusão. Afinal, tudo o que havia acontecido até aquele momento parecia girar em torno daquela gravidez que abalou sua família e destruiu sua vida tranquila. Ela procurava nos olhos da médica qualquer sinal de compreensão ou alguma explicação que pudesse tornar aquela situação mais clara. Ainda com o semblante abalado, a doutora Lilian tentou organizar as ideias. Ela própria estava surpresa e inquieta, como se todas suas convicções médicas tivessem sumido diante de seus olhos. Sabendo que precisava de uma resposta, ela rapidamente decidiu realizar uma ultrassonografia de emergência. Aquilo era essencial para esclarecer o que realmente estava acontecendo com Giovanna e para confirmar, sem sombras de dúvida, que não havia nenhuma criança ali. Enquanto o exame era realizado, o silêncio pesado da sala intensificava a tensão. Denise mantinha-se ao lado da filha, segurando sua mão com força e rezando para que tudo aquilo não fosse mais um pesadelo para a família. Giovanna, ainda sem entender completamente, tentava encontrar alguma paz no olhar da mãe, mas o rosto de Denise refletia toda a angústia que sentia. Finalmente, as imagens no monitor revelaram a verdade de maneira clara e surpreendente. Não havia bebê. Em vez disso,
O que estava presente na barriga de Giovanna era uma grande quantidade de líquido acumulado, algo que explicava o inchaço visível e as mudanças em seu corpo. A revelação foi um choque para todos na sala, que ficaram em completo silêncio, tentando processar a dimensão do erro que havia sido cometido. Então, Denise levou a mão à boca. Como isso foi possível? Como um erro tão grave pôde acontecer e o que realmente se passava com sua filha? A doutora Lillian, recuperando-se do choque inicial, explicou com o máximo de calma que conseguiu reunir. O que vemos aqui é um acúmulo de líquido, não uma gestação. A voz da médica tinha um tom de desculpas, como se quisesse remediar todo o sofrimento pelo qual aquela família passou. Após uma pausa, a doutora Lillian sugeriu a única opção que parecia razoável. Denise deveria levar Giovanna a um hospital maior, na cidade, onde seria possível realizar exames mais aprofundados. Ali, elas poderiam finalmente entender o que causava o inchaço e colocar um fim a esse mistério que tanto os afetou. Com um toque gentil no ombro de Denise, a médica assegurou-lhe que a situação ainda poderia ser resolvida, que Giovanna receberia o tratamento necessário e que a verdade logo viria à tona. Para Denise, embora o alívio estivesse presente, o peso do que viveram ainda parecia sufocá-la. As dúvidas permaneciam, mas agora uma nova esperança surgia, a possibilidade de retomar a vida que tanto ansiava. Com um último olhar de agradecimento e uma promessa de que buscaria todas as respostas necessárias, Denise se preparou para o próximo passo. Na manhã seguinte, Denise e Giovanna partiram em direção à cidade grande mais próxima, carregando no peito uma mistura de esperança e apreensão. A viagem foi silenciosa, com ambas envolvidas em pensamentos sobre o que poderia estar por trás do inchaço inexplicável que tanto sofrimento havia causado. Ao chegarem ao hospital, Denise sentiu-se um pouco mais tranquila ao ver as instalações modernas e a equipe médica que prontamente começou a realizar os exames solicitados pela doutora Lillian. Cada procedimento era feito com precisão e a paciência foi uma aliada que ambas precisaram cultivar enquanto aguardavam por respostas definitivas. As horas que seguiram pareciam arrastar-se, mas finalmente os resultados dos exames ficaram prontos. A médica que as atendeu chamou Denise para conversar em particular e, com um tom compreensivo, explicou o que os exames revelaram. Giovanna sofria de uma infecção parasitária conhecida como esquistossomose, popularmente chamada de barriga d'água. O parasita, que provavelmente havia infectado Giovanna durante suas brincadeiras inocentes no riacho da vila, causou a retenção de líquido em seu abdômen, gerando a impressão de uma gravidez. Denise respirou aliviada, mas também sentiu uma profunda tristeza ao saber que algo tão simples como nadar no riacho da vila trouxe tanto sofrimento para sua família. Então, foi por isso que ela inchou dessa maneira? Perguntou, buscando confirmar cada detalhe. A médica assentiu, explicando que a esquistossomose é uma doença que pode ter sintomas graves quando não tratada, especialmente em áreas onde o saneamento básico é precário. Denise compreendeu imediatamente que o problema não era apenas de sua filha, mas de todo o vilarejo, e um medo silencioso pela saúde de outras crianças ali surgiu em seu coração. Com os resultados em mãos, Denise e Giovanna retornaram à vila, agora com a certeza de que o inchaço não passava de uma infecção, embora grave, que poderia ser tratada. Ao chegarem ao hospital local, Denise foi direto ao consultório da doutora Lillian para confrontá-la. Assim que Denise entrou, a médica notou sua expressão determinada e acolheu as duas, sentindo o peso da culpa pelo que estava prestes a confessar. Abalada, a doutora Lillian começou a explicar o que de fato aconteceu. Denise, eu devo um pedido de desculpas profundo a você e a Giovanna, disse com a voz trêmula de arrependimento. Descobrimos que, no primeiro exame, uma enfermeira trocou as amostras de sangue por engano, e foi isso que levou aos resultados incorretos, indicando uma gravidez inexistente. As palavras pareciam cheias de dor, e Denise ficou sem reação por alguns instantes. Aquele simples erro havia despedaçado sua vida, levado Heitor à prisão e exposto a família a uma situação que nenhum deles merecia enfrentar. Lillian continuou, explicando que o hospital reconhecia a gravidade do erro e se comprometia a oferecer suporte e uma compensação pela dor e pelo sofrimento causados à família.
Com a voz embargada, disse: se eu pudesse voltar no tempo, faria de tudo para que nada disso tivesse acontecido. A culpa não é de vocês, e lamento profundamente pelo que passaram. Por um momento, Denise deixou-se abater pela tristeza, sentindo o impacto de cada palavra. A imagem de Heitor na prisão, Giovanna assustada e isolada, tudo aquilo invadiu sua mente em uma torrente de lembranças dolorosas. Mesmo com o pesar, Denise respirou fundo e aceitou o pedido de desculpas. Para ela, o que importava agora era curar Giovanna e trazer Heitor de volta para casa. Os ferimentos emocionais levariam tempo para cicatrizar, mas, finalmente, uma luz de justiça surgia em meio à escuridão que havia tomado suas vidas. Em pouco tempo, após a revelação da verdade, Heitor finalmente respirou aliviado ao deixar as paredes frias da prisão para trás. A sensação de liberdade era mais intensa pela recepção calorosa de Denise e Giovanna, que o aguardavam ansiosamente com abraços apertados e lágrimas nos olhos. O retorno dele significava mais do que o fim de uma injustiça, a retomada de uma vida que foi interrompida por um erro devastador. Então, a notícia de sua inocência se espalhou rapidamente pela vila, e muitos dos moradores, envergonhados por terem julgado sem provas, aproximaram-se da família para pedir desculpas sinceras. Embora ainda marcados pela dor, Heitor e Denise responderam com compreensão, reconhecendo que o medo e a má interpretação haviam levado a comunidade a agir de forma precipitada. O hospital, ciente dos danos causados, ofereceu uma compensação financeira que trouxe à família a oportunidade de recomeçar. Heitor e Denise usaram parte do valor para garantir o tratamento de Giovanna, que, sob cuidados médicos adequados, recuperou-se completamente em poucas semanas. A jovem voltou a ser a menina saudável e alegre de sempre, retomando sua rotina com entusiasmo. Ela agora podia voltar à escola, brincar livremente com Daniel e Júlia e aproveitar a infância que, por um momento, parecia perdida. Logo, a situação de Giovanna sensibilizou a vila de uma forma que poucos poderiam imaginar. O caso dela trouxe à tona questões de saúde e saneamento básico que antes eram ignoradas, especialmente sobre o risco de doenças transmitidas pelas águas do riacho. Movidos pela experiência de Giovanna, os moradores se uniram em prol de melhorias para o local, organizando campanhas para a limpeza do riacho, construção de fossas sépticas e conscientização sobre práticas de higiene. A pequena cidade se transformou em um verdadeiro exemplo de união e solidariedade, e a história da família de Heitor tornou-se uma lição de empatia e responsabilidade coletiva. Com o tempo, a rotina voltou ao normal, mas a experiência deixou uma marca profunda em todos. Heitor e Denise, mais fortalecidos pelos problemas do passado, encontraram apoio um no outro para superar a dor, e a cidade, agora mais consciente, tornou-se um lugar mais acolhedor. Os moradores, antes tão dispostos a julgar, passaram a valorizar o respeito e a compreensão, reconhecendo a importância de não tirar conclusões precipitadas. Para Giovanna, a simplicidade e a alegria de sua infância foram restauradas, e ela cresceu em meio ao carinho dos pais e dos amigos, que agora viam sua história como um exemplo de superação. Marcada pela resiliência, a família voltou a viver em harmonia, rodeada por uma cidade que aprendeu a lição mais valiosa de todas, a importância de acolher e apoiar, especialmente nos momentos em que o medo e a incerteza parecem maiores. Assim, a história de Heitor, Denise e Giovanna tocou o coração de todos, deixando um legado de união e de um amor que sobreviveu a todas as barreiras, transformando o seu redor em um lugar mais justo, compreensivo e acolhedor.